Olá, pessoal! Nesse nosso bloco de aulas sobre as fontes do direito administrativo, nós não poderíamos deixar de falar sobre vários institutos que estão aí na prática da administração pública e que nos últimos anos ganharam bastante atenção por parte do legislador, principalmente com a edição de alguns artigos novos que foram incorporados à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, eu vou dedicar essa aula a falar rapidamente do costume na administração pública, da jurisprudência, das súmulas, das consultas e orientações. São muitos institutos, eu vou dar um breve panorama sobre cada um deles. Jurisprudência é um termo técnico que indica basicamente uma coletividade de julgados. Então, julgado é a decisão e jurisprudência é a coletividade de julgados. Nós temos jurisprudência nos tribunais, que fazem parte do poder judiciário, e nós temos jurisprudência formada dentro da própria administração pública. Vejam, as agências reguladoras, as universidades, as fundações, enfim, todos os entes que formam a administração pública e exercem algum tipo de função decisória acabam também fazendo jurisprudência. E é por isso que eu falo que há uma jurisprudência administrativa. Nós não temos, porém, no Brasil, um contencioso administrativo, um judiciário especializado em temas administrativos. Então, essa expressão jurisprudência administrativa está sendo aqui utilizada para falar da jurisprudência que se forma no âmbito de entidades e órgãos públicos, como as agências reguladoras, não é? Como o Banco Central, como o CAD, enfim, como vários entes que desempenham função decisória. A jurisprudência administrativa, como coletividade de julgados, geralmente aponta uma tendência de julgamento. Porém, essa tendência de julgamento não é fonte do direito. O fato de se decidir em 90% dos casos num determinado sentido não gera uma norma de direito administrativo, tá certo? Então, a jurisprudência para o direito administrativo não é uma fonte. No entanto, é possível, até com base lá no artigo 30 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que os órgãos públicos consolidem a sua jurisprudência numa súmula. E aí o enunciado da súmula deverá ter efeito vinculante, tá certo? Então, a jurisprudência pode ser, né, consolidada numa súmula e, naturalmente, o enunciado da súmula vai desenvolver efeito vinculante por força desse artigo 30 da LINDB, tá certo? Outra coisa importante, embora nem sempre a jurisprudência se transforme em súmula, a Lei de Processo Administrativo Federal diz muito claramente que toda vez que a administração pública abandonar ou deixar de aplicar jurisprudência firmada, a administração deve motivar, deve explicar por que é que está abandonando determinada jurisprudência, por que é que está abandonando um certo padrão decisório. Então vejam, a administração pode mudar de opinião, a administração pode modificar, né, o seu padrão decisório. No entanto, se ela modifica esse padrão decisório abandonando uma jurisprudência firmada no passado, é preciso que se motive muito bem. E por que essa exigência da Lei de Processo Administrativo? Porque, embora a jurisprudência não seja por si só fonte, as pessoas, não é? Também as empresas, enfim, todas aquelas entes e pessoas que se relacionam com a administração pública, muitas vezes levam em conta as decisões passadas que formam a jurisprudência administrativa para pautar os seus comportamentos. Em outras palavras, as pessoas observam o que a administração pública julgou no passado para pautar os seus comportamentos. Elas criam expectativas baseadas no comportamento, baseadas no padrão decisório firmado pela administração pública. E é exatamente por isso que se exige que a administração pública sempre motive quando abandona um padrão decisório já firmado na sua jurisprudência. Tá bom? Outra coisa, a LINDB, no seu artigo 24, parágrafo único, demanda que a jurisprudência administrativa majoritária seja utilizada como parâmetro para análise de validade de atos praticados no passado. Vejam, esse artigo 24 ele é muito interessante, mas ele não é de fácil compreensão. Aliás, todos esses artigos novos da LINDB não são de fácil compreensão. Eles foram redigidos de maneira muito prolixa, muito confusa. Na verdade, o decreto regulamentar é bem mais claro, bem mais direto do que a própria LINDB, não é? Então, vejam, o que quer dizer o artigo 24? O artigo 24 quer dizer o seguinte: um ato praticado há 2 anos pela administração pública pode ser analisado em relação à sua validade hoje. No entanto,
A análise de validade desse ato deve levar em conta os posicionamentos que existiam no passado e, inclusive, a jurisprudência que existia no passado. Esse é o parâmetro de análise. Eu não posso pegar um ato de 2 anos atrás e analisar sua validade de acordo com uma jurisprudência, de acordo com um parâmetro interpretativo de hoje. Tá bom? Então, é preciso julgar os atos do passado de acordo com as orientações que existiam no passado, inclusive as orientações extraídas da jurisprudência administrativa. É isso que quer dizer o artigo 24, né, da Lei de Introdução. Vamos falar de um outro instituto aí bastante interessante, né? Falei de jurisprudência administrativa, vamos falar agora de súmulas na administração. Como eu mencionei, pode ser que a administração deseje condensar a sua jurisprudência em uma súmula, em um enunciado que expressa a sua interpretação sobre parte do ordenamento. Como é que a agência reguladora de telecomunicações, por exemplo, interpreta um determinado artigo da Lei Geral de Telecomunicações? Pode ser que a agência interprete esse artigo em vários casos e em um determinado momento decida colocar, sistematizar, e essa sua interpretação em vários casos num enunciado de súmula. Tá bom? Como eu disse também, o artigo 30, parágrafo único da LINDB, ele acabou, de maneira um pouco indevida, na minha opinião, dizendo que essas súmulas terão efeitos vinculantes. Por que eu estou falando que essa previsão de efeito vinculante para a súmula administrativa é indevida? Bom, em primeiro lugar, porque esse artigo 30 da LINDB ele acabou dizendo que todas as súmulas da administração serão súmulas vinculantes. E aí, enrijecendo a administração pública no seu funcionamento. Se nós olharmos no judiciário, nós temos súmulas vinculantes editadas pelo Supremo e também súmulas que não têm caráter vinculante. O próprio Supremo edita súmulas gerais e as súmulas vinculantes. Outros tribunais também editam súmulas que não são vinculantes. Por que, então, impor, esse efeito vinculante a todas as súmulas da administração pública? Essa é a minha crítica aí ao artigo 30 da LINDB. De todo modo, a LINDB andou muito bem ao reconhecer essa figura da súmula na administração pública. Tá bom? E outro problema desse artigo 30, que fala do efeito vinculante das súmulas administrativas, é que ele não esclarece qual é esse âmbito de vinculação, quem está vinculado pelo efeito. Então, isso vai ter que ser tratado em cada entidade. Tá certo? Outro instituto importantíssimo e interessante, também tratado na LINDB e tratado em várias leis setoriais, a consulta. Muitas vezes é possível que uma pessoa que tenha dúvidas sobre a interpretação de uma determinada lei ou sobre como executar um determinado regulamento, faça uma consulta a uma entidade da administração pública. Faça uma consulta a uma universidade, a uma fundação, a uma agência reguladora e assim por diante. E esse instrumento da consulta ele já estava previsto em muitas leis. Ele existe lá na legislação tributária, ele existe também na legislação concorrencial e assim por diante. O problema é que não havia uma norma geral sobre as consultas na administração pública. Algumas leis falam que a consulta deve envolver um caso concreto. Outras leis dizem que a consulta deve envolver um caso em tese, um caso abstrato, ou só podem dizer respeito a questões interpretativas. Enfim, cada lei trata a consulta de uma forma. A LINDB, ela foi muito bem ao consagrar esse instrumento da consulta, dizendo que a administração pública pode utilizar a consulta quando isso for útil para aumentar a segurança jurídica da população, da sociedade. E o problema é que a LINDB tratou do efeito vinculante da consulta. A LINDB afirma que as manifestações de consulta são sempre manifestações com efeito vinculante. Qual é o problema? A LINDB ignorou que existem consultas sobre questões interpretativas em tese e consultas de efeito concreto. Então, nós temos que ter cuidado na interpretação desse artigo 30. O efeito vinculante ele deve ser aplicado somente a consultas sobre casos concretos, não a consulta sobre questões interpretativas. Enfim, há uma polêmica aí, meu posicionamento é de que esse efeito vinculante do artigo 30 não pode ser aplicado a todas as consultas. Tá bom? Outro instituto importante, o das orientações gerais. É muito comum que no seu dia a dia a administração pública oriente a sociedade a respeito das políticas públicas, a respeito da interpretação do ordenamento jurídico e assim por diante. Como é que a administração pública faz isso? A administração pública pode divulgar atos informativos, a administração pública pode criar cartilhas,
pode editar guias de orientação. A administração pública tem inúmeras maneiras de orientar a sociedade. Ela pode fazer isso por atos formais de orientação, como guias, cartilhas, etc. Ou ela pode orientar de maneira indireta, por meio da sua jurisprudência, por meio das suas práticas, né, costumeiras e assim por diante. Vejam, eu queria destacar aqui com vocês 2 artigos da LINDB que são muito interessantes porque tratam da figura da orientação geral. O artigo 24 da LINDB diz claramente que as orientações gerais da época de expedição de uma norma, ato, contrato ou processo sejam observadas, né, no processo de revisão de sua legalidade. Então, eu já falei um pouco disso. Toda vez que se faz análise de legalidade de um ato, de uma norma, de um processo, de um contrato praticado, por exemplo, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, nós temos que levar em conta as orientações daquela época. Orientações que podem estar contidas em guias, em cartilhas ou até mesmo no costume ou na jurisprudência da entidade administrativa. Tá bom? Nós não podemos analisar a legalidade de um ato de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, com base em parâmetros, em orientações de hoje. Tá? Então, o que a LINDB diz é que a orientação a ser considerada num exame de legalidade, não é a orientação da época da prática do ato, do contrato, do processo ou da edição da norma. Em segundo lugar, o artigo 23 da LINDB, ele também fala de orientação geral e diz o seguinte: as orientações novas que sejam capazes de atingir posição jurídica de pessoas físicas ou jurídicas devem vir acompanhadas de regime de transição. Vejam que interessante, o Instituto do Regime de Transição, contendo medidas, prazos e modos de adaptação gradual dos destinatários dessa norma, dessa nova orientação, aos deveres e condicionamentos criados. Tá certo? Então, vejam, tentar explicar isso de novo. Se a administração pública refaz a sua orientação geral a respeito de uma política pública, de uma lei, e se essa nova orientação geral criada pela administração pública gera deveres ou novos condicionamentos às pessoas que estão sob aquela lei, né, que estão agindo sob aquela lei ou sob aquela política pública, então é importante que, para respeitar, né, as posições jurídicas daqueles destinatários, a administração crie um regime de transição, um regime em que se permita que aqueles destinatários tenham tempo razoável, né, para se adaptar aos novos mandamentos. Tá bom? Outro ponto aqui importante, o costume administrativo. O costume administrativo é fonte do direito? Vejam, o costume, na verdade, é a prática reiterada somada ao reconhecimento pela doutrina ou pelos tribunais da necessidade desse comportamento. Em algumas áreas do direito, como no direito internacional público, o costume é fonte, até por previsão lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. No direito administrativo, porém, o costume não é fonte. O comportamento, ainda que somado ao reconhecimento da sua necessidade pela doutrina e pelos tribunais, não gera norma. Não gera norma que seja capaz de reger outros casos, tá certo? Então, o costume não é fonte de direito administrativo. O costume é apenas aceitável no direito administrativo a partir do momento em que ele se paute numa interpretação legítima do ordenamento jurídico. O costume, ele é aceito no direito administrativo apenas como costume secundum legem, de acordo com o espírito da legislação que se aplica à administração pública. O costume, como prática reiterada, não pode gerar uma norma que seja contrária ao ordenamento jurídico, que afaste a legalidade administrativa. Vejam, por que eu estou falando de costume se o costume não é fonte? Estou falando disso, em primeiro lugar, porque muita gente tem dúvida sobre a prática reiterada. Há muitos servidores públicos que, inclusive, entendem que o fato de terem se comportado de uma determinada maneira por anos acaba gerando uma norma jurídica. Isso está completamente incorreto. Se a lei diz uma coisa, se a lei diz A e os agentes públicos de uma instituição se comportam no sentido de B, naturalmente esse comportamento, ainda que seja reiterado, não é capaz de afastar a norma que impõe o comportamento A. Tá certo? Então, o costume não gera norma que afaste aquilo que manda a lei. Agora, vejam que interessante. A LINDB, ela tratou das orientações gerais que eu já mencionei aqui. E a LINDB deixou muito claro que o costume é importante porque, muitas vezes, por meio da prática reiterada, do costume em uma entidade ou órgão administrativo, nós podemos extrair qual é a orientação geral
que aquela entidade administrativa tem a respeito da lei. Então, o costume ele pode ser utilizado como parâmetro para dele se extrair a orientação geral, a interpretação que uma determinada entidade faz do ordenamento jurídico, tá bom? Agora, lógico, esse costume ele só será aceitável, como eu disse, se estiver sendo desenvolvido à luz de uma interpretação legítima, de uma interpretação aceitável do ordenamento, tá bom? Então, com isso, nós terminamos esta aula, mais esta aula sobre fontes, para tratar desses institutos que são um pouco aí esquecidos pela doutrina, mas que são importantes, não é? O costume, as súmulas, as orientações, a jurisprudência e assim por diante. Deixei algumas obras para vocês, e aí destacando esse livro de comentários à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, um livro bastante amplo, com vários volumes, muitos artigos interessantes, um livro que foi organizado pelo Alexandre Cunha, pelo Rafael Issa e pelo Rafael Schwind, tá bom? E também deixei para vocês aí um livrinho que trata de súmulas, né, especificamente das súmulas do TCU, que foi escrito pelo Bruno Cunha e pelo Tiago Carvalho, tá? Um grande abraço.